Juízes capítulo 16, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está de fronte de Hebrom. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Converte os corações de pedra, aquebranta aqueles que estão frios na fé. Renova o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram falar do empresário Eike Batista? Quase todos. É um empresário brasileiro, ele chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo. Ele chegou a ter uma fortuna de 34,5 bilhões de dólares. Mas ele foi preso em 2017, na Operação Lava Jato. Ele foi condenado a 30 anos de cadeia. E a sua prisão durou menos de 3 meses. Depois ele foi para uma prisão domiciliar. E em uma de suas entrevistas ele se declara inocente. Mas o que me chamou a atenção neste homem, no dia que ele foi preso, ele raspou a cabeça. Igual vocês estão vendo nesta foto. O homem que chegou a ser o 8º mais rico do mundo, está agora humilhado, sendo preso. E veja o que ele disse sobre um dos momentos dele na prisão. Ele disse: é deprimente ver as fiscalizações feitas dentro do presídio em busca de dinheiro que entrou ilegalmente. Fazem a gente ficar encostado na parede, de cara contra a parede, com as mãos no alto, também apoiadas na parede. Vêm e apalpam a gente, procurando em cada parte do seu vestuário, até nos chinelos. Tem que virar o chinelo, porque descobriram que alguns colocavam o dinheiro na sola do chinelo. Para quem não sabe, dentro do presídio não pode circular dinheiro. E ele está falando de um dos momentos dele na prisão. E é impressionante como o homem, um dos homens mais ricos do mundo, vai parar numa prisão, é humilhado. Alguém que foi conhecido mundialmente por sua fortuna, agora ele é humilhado mundialmente. Nós não sabemos se de fato ele é inocente ou ele deve para a justiça. Mas se ele deve, em algum momento da sua vida, ele se encheu de autoconfiança por causa do seu sucesso. Em algum momento da sua vida, ele achou que não seria pego. Como muitos. Nós vimos também há pouco tempo Marcelo Odebrecht, também um dos homens mais ricos do Brasil, sendo preso, humilhado, numa cadeia. Esses homens, em algum momento de suas vidas, eles acharam que não seriam tocados, que não seriam algemados, que não seriam trancados. Eles se encheram de autoconfiança, e essa história não é nova. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Hoje nós vamos ver que o sucesso ele pode ser perigoso e até nos matar. Mas o sofrimento, ele pode ser um instrumento de Deus para nos salvar. Nós vamos ver que o sucesso pode ser perigoso e até nos matar. Mas o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos salvar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o sucesso ele pode nos levar à queda. Nós estamos meditando na vida de Sansão.
Esse é o terceiro sermão sobre a vida de Sansão. Sansão nasceu de forma milagrosa. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Ele foi chamado para ser juiz de Israel, um tipo de cargo político-militar. Ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele foi convocado a fazer um voto de nazireu. O anjo que deu o recado que sua mãe teria um filho de forma milagrosa, disse para ela: o seu filho será nazireu desde o ventre. O nazireu não podia tocar em nada morto, não podia comer nenhum derivado da vinha, não podia comer uva, beber suco de uva ou vinho. O nazireu tinha que se guardar, ele não podia cortar o cabelo. Este era o sinal de que ele era separado para Deus. Mas nós vimos que Sansão, ele se casou com uma filisteia, algo que era proibido entre o povo de Deus. Ele matou um leão com as suas próprias mãos, ele abriu um leão ao meio, mas depois ele comeu mel que ele encontrou neste próprio leão que ele matou, mel que estava na carcaça de um leão morto. E como nazireu ele não podia tocar em nada morto, mas ele foi lá e pegou do mel, quebrando o seu voto de nazireu, e comeu. Mas depois ele matou 30 filisteus, depois ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Novamente pegou no osso de um animal. E é curioso que nós vemos Deus usando ele, mesmo ele quebrando o voto que ele tinha com Deus. E agora, depois de todos esses atos heróicos, de matar mais de 1000 filisteus, de matar um leão, olha o que ele faz no verso 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. O erro só se repete agora, só que de forma pior. No verso 2 do capítulo 14, diz que ele subiu e deu notícias ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, agora tomai-ma por mulher. Ele viu uma mulher filisteia, e agora o texto diz que ele viu uma prostituta. Sansão, ele é traído pelos seus olhos. Ele é alguém que cai por olhar o que não deve olhar. E nós percebemos na vida de Sansão, aprendemos com o erro dele, com a queda dele, que ninguém cai da noite para o dia. Sansão, ele começou vendo uma mulher filisteia. Ele não teve relações sexuais com ela antes do casamento, ele casa com ela. Mas depois, ele toca num animal morto. Novamente ele toca num outro animal morto, a queixada de um jumento. Depois ele dorme com a prostituta. Ele não foi direto a uma prostituta. A sua queda foi gradativa. Ela foi acontecendo através de pequenas entre aspas, pequenas quedas. E quando ele dorme com essa mulher, essa prostituta, ele vai à capital dos filisteus, a cidade de Gaza. Veja a ousadia deste homem. Veja como ele brinca com o pecado. Veja como ele brinca com os seus inimigos. E os filisteus ficaram sabendo que ele estava em Gaza e armaram para ele: vamos matar Sansão. E ficaram esperando ele. Falaram: olha, vamos esperar ele até de manhã. A hora que ele acordar, nós matamos ele. Mas por algo vindo da parte de Deus, Sansão acordou à meia-noite. E ele ficou sabendo que o pessoal queria matar ele. E veja o que ele fez, verso 3. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite, depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-as com a tranca. Colocou tudo sobre os seus ombros e levou até o alto do monte que está de frente de Hebrom. Depois de dormir com a prostituta, esse homem, no poder de Deus, ele arranca as portas de uma cidade.
Eu não tenho nem noção de que tamanho era essa porta. Mas imagine as portas de uma cidade. Não eram as portas de uma casa. E diz que ele arrancou com tranca e tudo, colocou nos ombros e levou até um monte que fica de frente com o monte Hebron. Alguns estudiosos dizem, olha, no mínimo, ele andou 11 quilômetros. No mínimo. Outros dizem 64. A questão é, se foi 11 ou 64, foi longe. E era muito peso. Sansão se sente seguro. Seu aparente sucesso o cegou. E depois nós vamos ver que o sucesso o cegou literalmente. Agora vejam comigo, não está no projetor, do verso 4 ao 18 do capítulo 16. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo para que possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão, revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que podereis ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu, se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo os homens escondidos no quarto, ela lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa perto do fogo. Assim eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão, zombaste de mim, mentiste para mim, agora me revela como podereis ser amarrado. Ele lhe respondeu, se me amarrarem com força, com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas, e tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando, mas ele as arrebentou dos braços como se arrebenta um fio. Dalila disse a Sansão, até agora zombaste de mim e mentiste para mim, agora revela-me com que poderei ser amarrado. E ele disse, se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano, e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano, e o prendeu com o pino de tear, e lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tear com os pinos e os fios. Então ela lhe disse, como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste que consiste a tua força? E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da cabeça, minha força se iria, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Nós vemos Sansão brincando, um excesso de autoconfiança, brincando. Irmãos, parece algo inacreditável que ele está fazendo aqui. Ele vê que a mulher quer destruir a vida dele, mesmo assim ele fica ali brincando com ela, e por 3 vezes, na 4ª vez, ele conta de onde vinha a sua força. Agora vejam o verso 19 e 20, está no projetor.
Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e a sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Quando Sansão nasceu, olha o que a Bíblia diz, Juízes 13, verso 24 e 25. A mulher deu à luz o menino e pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Desde o seu nascimento, o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E agora o texto diz que Deus se retirou dele. Verso 21 diz: então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, a capital ali dos filisteus. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere, o trabalho que era de um animal. O que nós aprendemos com a vida de Sansão é que o sucesso pode nos levar à queda. O sucesso pode nos levar à queda por causa do auto-engano, por conta do auto-engano. Nós podemos facilmente achar, porque algumas coisas estão indo bem na nossa vida, que Deus está aprovando tudo o que nós estamos fazendo. Sansão achou que porque ele tinha matado um leão, matado 1000 filisteus, arrancado as portas de uma cidade, ele achou que tudo o que ele estava fazendo tinha a aprovação de Deus. Vitórias em algumas áreas da nossa vida não significam que Deus está nos aprovando em tudo o que fazemos. Você pode ser uma pessoa vitoriosa na área financeira. Você pode ser uma pessoa com saúde, ter uma linda família, ter se dado bem na profissão, nos estudos, ter vários diplomas, no ministério, ser um pregador, um cantor, um músico. Você pode estar sendo usado com dons. Sansão achou que estava com a bola toda, mas Sansão não tinha vida com Deus. Você pode estar bem financeiramente, mas ter uma vida sem oração, sem leitura da palavra de Deus, sem cultuar a Deus de forma séria, sem compromisso com Deus e a sua palavra. E achar, porque você está bem em outras áreas da sua vida, achar que Deus está te aprovando em tudo que você faz. Nós podemos nos enganar com o sucesso. O sucesso pode anestesiar a nossa vida. Eu estou empregado, eu tenho saúde, mas não lê a Bíblia, não ora e acha que Deus está aprovando tudo o que você faz. Quando Deus envia os seus discípulos, quando Cristo envia os seus discípulos, os 70, numa primeira missão, depois eles voltaram trazendo um relatório, e eles estavam contentes, porque eles tinham tido êxito contra os demônios. E eles disseram para Jesus: olha, os demônios se submetem a nós somos usados, nós temos tido êxito no nosso ministério. Em Lucas 10, 20, veja o que Jesus disse a estes homens: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Vocês estão alegres por serem usados, e isso pode confundir vocês. E sabe quem estava entre os 72 discípulos que foram enviados? Sabe quem expulsou demônios junto com aqueles discípulos? Judas. O sucesso pode nos levar a um excesso de segurança. Sansão, quando ele contou o segredo mesmo, que na verdade era a última coisa que faltava ele quebrar no voto de Nazireu. Era a única coisa, era o cabelo.
ele já tinha tocado em animal morto, ele já tinha participado de uma festa de casamento com os filisteus, provavelmente teve bebida, ele já tinha quebrado tudo, ele dormiu com uma prostituta. E quando ele revela o seu último segredo e que Dalila manda raspar a sua cabeça, ele diz: eu vou sair e eu vou me livrar como das outras vezes. O sucesso fez com que ele tivesse um excesso de segurança, mas o texto diz, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Tem pessoas que estão na igreja e o Senhor já se retirou dessa pessoa. E ela não sabe. Porque outras áreas estão indo bem. Tenho filhos com saúde. Eu tenho um bom emprego. Subi na empresa de cargo. Olha quantos leões eu estou matando. Não se engane. O sucesso pode te cegar. Gálatas 6,7 diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Sansão, ele zombou de Deus. O que é zombar de Deus? Zombar de Deus é achar que podemos pecar sem termos consequências. Que nós podemos brincar como Sansão brincou. Tocou num animal morto, se casou com uma filisteia, entrou numa vinha, comeu mel, dormiu com uma prostituta, depois se apaixonou por Dalila, uma filisteia. O sucesso pode nos levar à queda por conta de acabarmos abusando da graça de Deus. Sansão abusou da graça. Ele achou que a vida podia ser vivida de qualquer jeito, a vida com Deus. Mas Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sansão não caiu da noite para o dia. Foram pequenas quedas, entre aspas. A pessoa que foi liberta do pecado, ela não vai voltar a cometê-lo de supetão. Ela começa a se permitir certos prazeres. A pessoa que foi liberta de um vício, por exemplo, ela não cai da noite para o dia. Mas ela começa a se permitir: não, eu vou beber um pouco, socialmente. É só um cálice. O médico falou que é bom. Excesso de autoconfiança. Pessoa que teve problema com adultério, com pornografia, ela não vai direto ver uma coisa imunda ou dormir já com a prostituta. Ela começa vendo programas que têm algumas coisas sensuais, algumas piadas. Não, isso aqui não é. É só um pouco. Não é tanto. Não é nada demais. A pessoa não cai da noite para o dia, ela volta a conviver com algumas amizades, passar em lugares que ela não deveria mais passar, ter certos tipos de conversas que não deveria ter. Sansão não caiu já de cara com uma prostituta, mas tudo começou com um pouco de mel. Noé também, ele se permitiu, a Bíblia vai mostrar outros casos. O sucesso, ele é um tipo de anestésico. Nós começamos a achar que nós podemos certas coisas. Não, estou indo bem. Eu vou todo domingo, eu dou o dízimo. Noé achou que porque ele construiu uma arca para Deus, ele podia beber um pouco mais. E a Bíblia diz que ele ficou nu. Passou vergonha. Davi se permitiu também um pouco mais. Eu matei já um urso, um leão, eu matei o gigante Golias, eu sou o rei de Israel, eu já conquistei várias batalhas. Estava tendo uma guerra, ele falou: não, nessa eu nem vou ficar em casa, vou dormir um pouco mais. Acordou tarde, foi na sua varanda e viu a mulher do vizinho tomando banho. E ele achou que ele podia.
O sucesso o cegou. E a Bíblia vai nos mostrar que se você cair, as pessoas vão zombar de você. O Ike Batista disse que quando ele foi preso, os amigos sumiram. Você imagina as festas que esse homem dava em sua casa? As pessoas desapareceram. Os outros empresários devem ter rido dele. Aqueles que eram competidores dele no mercado riram da sua queda, da sua vergonha, ao verem aquele homem com a cabeça raspada sendo levado à prisão. Se você cair, as pessoas vão zombar de você. Você será motivo de vergonha para a igreja, para a sua família. Quando Sansão caiu, olha o que aconteceu, verso 23 ao 25. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar. O herói de Israel caiu, pois diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo o viu, louvou ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com o coração muito alegre, gritaram: trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas. 3.000 pessoas se reuniram para zombar de Sansão. Colocaram ele no meio. Imagine um homem com os 2 olhos furados, careca, com a sua cabeça raspada. Um homem que foi a notícia dos jornais de Jerusalém e de Gaza, sempre na primeira página. O herói. O homem que não perdia uma batalha. Agora ele virou um tipo de palhaço. Um homem que nasceu para ser o juiz da nação de Israel, termina sua vida como um palhaço, porque ele ousou brincar com Deus. O sucesso pode nos levar à queda. Esse é o nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, o sucesso pode nos levar à queda. Em segundo lugar, Deus usa o sofrimento para restaurar os seus filhos. Olha o verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Vejam comigo na sua Bíblia aí, do verso 26 ao 28. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão. Sansão agora está no templo de Dagom, na capital dos filisteus em Gaza. E ele disse a um jovem que lhe segurava a mão. Um homem que andava para lá e para cá, sozinho, nunca precisou de um exército, agora um menino precisa puxá-lo pela mão. Olha que humilhação. Deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Deus usou o sofrimento para levar Sansão a orar. Sansão orou 2 vezes só. Só existem 2 orações registradas. Uma está no capítulo 15, verso 18. Ele faz uma oração arrogante. Eu matei um monte de homens e agora o Senhor vai me deixar com sede? Colocando Deus na parede. Mas agora ele faz
um outro tipo de oração, uma oração mais humilde, ainda que não uma oração de uma pessoa madura na fé. Ele quer se vingar dos filisteus por causa dos seus olhos. Mas ele clamou ao Senhor. E diz que ele pediu forças, ele sabia que a força dele não vinha do seu voto exatamente. A força dele vinha de Deus. O voto era apenas um sinal de que ele havia se separado para Deus. Sansão, ele orou, mas para ele orar, e ainda não fazer uma oração boa, hein, irmãos? Uma oração mais ou menos. Para ele orar, foi preciso ele perder a força, a honra, o cabelo e a visão. Para colocar esse homem no lugar onde Deus queria, Deus tirou dele a sua força, a sua honra. Agora ele não é mais o herói, agora ele é um tipo de palhaço que está ali alegrando os filisteus. Ele perdeu os seus longos cabelos, ele perdeu a visão. O verso 28, vamos ver de novo. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. O que nós estamos aprendendo é que o sofrimento, ele pode ser usado por Deus para nos restaurar. Deus, quando Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, Ele sabe o que fazer, irmãos. Se precisar, Deus vai tirar tudo de você para colocá-lo de joelhos. Se for preciso, Deus tira tudo de você para te colocar de joelhos. Ele tira os seus bens, a sua saúde, a sua honra. A Bíblia diz que Deus derruba os orgulhosos, mas exalta os humildes. Sansão achou que poderia viver de qualquer jeito, orar só quando ele quisesse, se santificar só quando ele quisesse. Ele se enganou. Muitos acham que podem viver sem orar, sem fazer a sua devocional, sem ler a Bíblia todos os dias, buscando ouvir a voz de Deus, sem cultuar a Deus, ou cultuar do seu jeito. As pessoas acham que podem cultuar do seu jeito a Deus. Eu cultuo quando eu quero, eu vou ao culto 2 vezes no mês, 1 vez ao mês. Sansão, ele tinha uma fé customizada. Uma fé customizada é uma fé adaptada ao seu jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas Sansão, você tem um voto de nazireu. Não, eu como mel quando eu quiser, eu caso com quem eu quero, eu durmo com quem eu quero, eu me apaixono por quem eu quiser. Sansão achou que podia viver do seu jeito. E Deus falou: vamos ver quem tem mais força então. Eu vou te colocar de joelhos, Sansão. E se preciso, eu vou tirar tudo de você. E Sansão cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, irmãos. Qual era o propósito de Deus? Juízes 13, 5 diz: esse era o propósito. O anjo falou para a mãe de Sansão, antes dela engravidar: ele, Sansão, iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O povo de Israel estava há 40 anos vivendo sobre a opressão dos filisteus. Será que Sansão cumpriu o propósito de Deus? Vamos ver o verso 29 ao 31. Sansão pede para um rapaz colocar-lhe perto das colunas do templo. Então, olha o que diz: então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e outro com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Verso 31.
Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Qual era o propósito de Deus para Sansão? Sansão, você vai ser um juiz e você vai iniciar a libertação do povo de Israel contra os filisteus. Iniciar, porque a libertação só veio com Davi. Só com o rei Davi o povo foi liberto do cativeiro dos filisteus, da opressão dos filisteus. Mas ele deu início. Na sua morte, ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Deus deu força para ele no último momento. E há um registro no livro, na carta aos Hebreus, sobre a vida de Sansão, Hebreus 11, 32 ao 34. Esse capítulo é chamado de os heróis da fé. E o autor diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e Sansão. Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, Sansão teve fé, irmãos. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Provavelmente ele está se referindo a Sansão, da fraqueza. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sansão cumpriu os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para Sansão. Sansão quis viver de qualquer jeito. Deus disse: você vai cumprir o propósito que eu tenho. Nós temos um livro na Bíblia que trata sobre isso. O livro de Jonas. Jonas achou que podia viver de qualquer jeito. E Deus disse: você vai cumprir o propósito que eu tenho para você. Nem que eu tenha que te enviar para dentro de um peixe. Irmãos, ninguém foge das mãos de Deus. É isso que o livro de Sansão, o livro de Juízes está nos mostrando sobre a vida de Sansão. A história de Sansão está na Bíblia para nos mostrar que Deus usa o sofrimento para nos trazer de volta, para nos colocar onde Ele quer. Se Deus te quer de joelhos, Ele vai fazer isso. Você pode ter certeza disso. E você pode se enganar achando que dá para continuar vivendo do jeito que você está. Igual Sansão, mas uma hora a força acaba. Uma hora você não vai conseguir mais brincar com Deus. Deus, Ele é longânimo, mas Ele é justo. E Ele usou o sofrimento de Sansão para trazê-lo, usou o sofrimento em Sansão para trazê-lo de volta. E Ele usou o sofrimento de Sansão para abençoar outras pessoas. O povo de Israel foi abençoado com o sofrimento de Sansão. Deus usou o sofrimento de Sansão, a sua humilhação e até a sua morte para livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Mas a história de Sansão, ela está na Bíblia para nos mostrar que se o sofrimento e a morte de um homem como Sansão trouxe libertação para o povo de Israel, imagine a morte de um homem sem pecado como Cristo. Se a morte de um homem promíscuo como Sansão abençoou o povo de Israel, imagine a morte do Filho de Deus, santo, sem pecado. A história de Sansão está registrada em 4 capítulos do livro de Juízes e um versículo apenas de Hebreus. Uma história de Cristo. A história de Cristo está em cada vírgula da palavra de Deus. Quando eu era pequeno, eu ficava maravilhado com Sansão. Eu falava que legal a história dele. E eu imaginava como ele era grande, um herói forte, bonito. Até que eu comecei a estudar o herói dos heróis, Jesus Cristo. A história de Sansão está na Bíblia para nos mostrar que os maiores heróis desta terra são falhos e pecadores.
que somente Cristo salva plenamente o seu povo. Sansão, a história dele está ali para apontar para um herói maior e perfeito. Sansão foi traído por alguém íntimo a ele, alguém que o vendeu por moedas de prata. Cristo também foi traído por seu discípulo mais íntimo, Judas. Sansão foi humilhado, brincaram com Sansão, fizeram chacota com ele. Cristo também foi humilhado. Uma noite antes da sua crucificação, brincaram com Cristo. Colocaram nele uma capa, chamavam ele de rei, batiam na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Sansão teve os seus olhos furados, mas Cristo teve suas mãos, seus pés e seu lado furado. Sansão, na sua humilhação, orou por vingança, mas Cristo, em sua humilhação, ele não orou para que seus inimigos fossem mortos, mas para que seus inimigos fossem perdoados. Sansão não é o grande herói da Bíblia. De longe é um grande herói. Sansão, com a sua força, arrancou as portas da cidade de Gaza e levou até o alto de um monte. E todo mundo ficou impressionado. Olha como ele carregou as portas de uma cidade e levou a um monte. Mas o nosso herói, ele não arrancou as portas de uma cidade, mas ele carregou sobre os seus ombros a nossa cruz. E ele foi até um monte, o monte do Calvário. E ele não levou só sobre os seus ombros a nossa cruz, mas os nossos pecados. Sansão, na sua morte, matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Cristo nunca matou ninguém, mas em sua morte ele salvou os seus inimigos. Cristo é maior que Sansão. Cristo não é só o nosso juiz, ele é o nosso juiz, sacerdote e rei. Sansão apenas iniciou a libertação do povo de Israel contra os filisteus. Cristo não iniciou a nossa libertação, ele nos libertou. Ele nos libertou da maldição do pecado, das mãos de Satanás, do império das trevas. Sansão morreu. E quando ele morreu, a sua história acabou. Mas Cristo, quando morreu, a nossa história estava apenas começando. Sansão morreu e está enterrado até hoje, mas Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. A história de Sansão está na Bíblia para nos dizer: não confie em si mesmo, não confie na sua força, não confie nos seus dons, não confie nas coisas que você tem feito e tem sido um sucesso. Não se engane com o sucesso deste mundo, se alegre, não com os grandes feitos que você tem feito, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o seu nome está escrito no livro da vida não por algo que você fez, não por causa dos seus méritos. Você não teve capacidade de escrever o seu nome lá, mas Cristo, nosso grande herói, escreveu. Alegre-se com isso. Não se engane. Cristo é o nosso herói. E Ele está aqui nesta noite. E talvez você tenha vivido de qualquer jeito, achando que Deus não está vendo o que você está fazendo. Mas uma hora Ele pode tirar tudo de você. Cristo está aqui nesta noite para te dizer: pare de brincar. Pare de achar que você pode viver de qualquer jeito. Sansão brincou e ficou sem visão, sem honra, sem força. Deus vai te trazer, nem que você venha mancando, nem que você tenha que vir cego, porque Ele te ama. Ele disse: se teu olho te faz pecar, tire ele. É melhor que você entre caolho no céu do que vá com os 2 olhos perfeitos para o inferno.
A história de Sansão está na Bíblia para nos mostrar que nós temos que confiar, não na nossa força, não nos nossos feitos, mas naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Como você tem vivido? Os homens mais poderosos deste mundo, eles são envergonhados. Ike Batista foi humilhado, e ele era o 8º homem mais rico do mundo. Como você tem vivido? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você pode se arrepender hoje. Você pode orar hoje, antes que Deus fure seus olhos. Não espere. Não espere que Deus te esmague, que Deus trate com você. Se arrependa antes. Deus está falando para você hoje. O Carlos leu aqui Isaías 53, 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai Ele enquanto Ele está perto. Como você tem vivido? Jesus Cristo te convida nesta noite a se entregar a Ele, a confessar os seus pecados a Ele. Não saia daqui de qualquer jeito. Não saia daqui brincando com o pecado. Arrependa-se. Cristo quer te dar uma vida abundante. Vamos orar.